Pronto, meu amigo. Agora sim. Notícia de vida. Só ajustar aqui. Marcos. Só teu áudio tá ruim. Teu áudio tá ruim, Brato. Tá baixo ou. Melhorou, melhorou. Agora melhorou. Tá. Então a gente pode começar, né? Ou quer esperar, Levi? Só ajustar aqui a câmera aqui. Apanhar aqui. Se soubesse que Instagram só fazia pelo celular, tinha comprado o suporte. É um tipo de coisa que a pessoa improvisa. Pronto, meu amigo. Vamos esperar leve até porque o pessoal começa a entrar também aí. O áudio tá chegando bem aí? Tá mudo, tô ouvindo nada. Não tá ouvindo, não? Não, o que você falou agora ficou mudo. Acho que tá falhando o fone. Se eu estiver falando aqui e não estiver saindo som, isso é a vida. Tá, o som não tá bom não, Bratos. Tá abafado. Fica melhor assim, Marcos? Bem melhor, bem melhor. Assim, tá bem melhor. Pronto. É Acho melhor que ele tá com. captando o microfone do fone, né? É estranho. Não sei por que não funcionou. Porque em tese era para funcionar melhor, mas. Enfim, eu escuto bem dos dois jeitos. E aí, meu amigo, vamos começar a conversar sobre criptomoedas? Vamos lá. Aproveitar um tema que tá bastante, tem sido, né? Bastante discutido e levantado essa situação, as questões das criptos, né? Pois Será o é. futuro, é o presente ou foi passado, É, né? passado, eu acho que ainda não. Para quem vai investir? Tem gente, os investidores de plantão que, não, já passou a onda da cripto, não vou mais. E tem aqueles de momento é agora, né? Não, ainda vai para a época É de que, ouro, né? é que as criptomoedas, de modo geral, elas funcionam, os mercados funcionam de modo cíclico, ou relativamente cíclico. E aí existe uma discussão se o período de alta das criptomoedas, ah, se nesse ciclo o período de alta já chegou no máximo ou ainda não. Existe uma discussão quando isso vai começar a se reduzir. Porque quando a gente está falando de período de alta ou não, Marcos, para Bitcoin, por exemplo, que é das criptomoedas mais estáveis, é variação de 50% para cima e para baixo. Então é uma variação muito grande. E isso a mais estável. Pois é, é, antes de começar a falar sobre essas variações, só alguns conceitos básicos para pontuar. A gente pode separar as criptomoedas basicamente em três grupos. Eu queria só para ilustrar isso aí, Brat, para Fala. dizer que Bitcoin é criptomoeda, mas criptomoeda não é só Bitcoin, né? Exatamente. É feito gilete e lâmina de barbear, É, bombril e esponja de aço. É porque é a mais difundida, né? A mais propagada é o Bitcoin. Mas é um tipo de cripto, né? porque é basicamente a primeira, assim, a que ganhou, a primeira sólida mesmo. E aí ela virou uma referência. Mas a gente Uhum. tem milhares, milhares, e é possível a gente caracterizar basicamente em três grupos de criptomoedas. Ah, as meme coins, que são aquelas que são memes, ah, elas não têm uma lógica subjacente, mas elas representam uma piada. Tipo, tem aquela figurinha da Dogecoin, que é um cachorro. E tem várias centenas de criptomoedas que são meme coins. Elas não têm nenhum valor intrínseco, mas se valorizam, então é mera especulação. Em geral, esse tipo de criptomoeda você pode comprar achando que vai se valorizar, porque
tudo pode se valorizar ou não. É tipo uma Isso é app. meramente especulativo. Essas meme coins. Exatamente. É meramente É, especulativo. não transaciona como o Bitcoin, como o Ethereum. Não, mas você, assim, transaciona como o Bitcoin, você pode comprar e vender tanto diretamente, mas ela não tem uma função em si. Então, é tipo comprar uma obra de arte, que é uma piada. Então, é como se fosse um token não fungível, um NFT, é, que é uma figurinha de um cachorro ou Eu ia de. chegar lá. É como se fosse um NFT, então. É como se fosse. É óbvio que não é um NFT, porque NFT é única, e nesse caso a gente tem. Pegar o exemplo da Dogecoin, que existem milhões de Dogecoins. Mas é você ter a parte dessa piada. E aí tem Uhum. milhares de meme coins. A mais famosa é a Doge, mas inclusive recentemente, no começo do ano, teve o lançamento de duas meme coins da família Trump. Uma é do próprio Trump, outra é da Melina. Ah, pessoalmente, eu não gosto de meme coins porque não tem nenhuma tese por trás, não tem. É tipo você comprar uma nota, uma cédula de alguma moeda porque acha ela engraçada, acha ela bonita. Ah, não faz sentido para mim, mas é um ativo especulativo. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, esse é o primeiro grupo, meme coins. O segundo grupo, que é aquilo que a gente estava conversando antes, são as stablecoins, que são as criptomoedas que elas representam ah, alguma moeda em circulação. Elas não são equiparadas, não é relação um para um, mas como o próprio nome diz, elas são estáveis. As mais famosas são ligadas ao dólar, que é a USDT e o USDC. A USDT é do Tether e o USDC é de uma empresa chamada Circle. E como o próprio nome diz, as três primeiras letras representam o dólar americano, do USD. US dollar. É, Yes. então, a referência é uma estabilidade para o dólar. Isso, hoje em dia, tem muito espaço para você transacionar, porque você pode, por exemplo, comprar de real. Você compra, ao invés de comprar $1, ou você quer $1.000, ao invés de você comprar, que você vai pagar tanto o câmbio comercial, ou então você vai pagar um IOF e as taxas dos bancos, você pode comprar uma $1.000 de USDC ou de USDT e usar essa criptomoeda, usar essa stablecoin para fazer pagamentos fora. Pode usar como cartão de crédito. Existem cartões de créditos que usam, cartões de débitos que usam esses valores pré-pagos. Eu vi Ah, hoje também que tem uma stablecoin baseada em ouro, né? Tem algumas que. tem. As mais famosas são essas duas, mas não tem nenhuma outra obrigação, assim, não tem nenhuma limitação. Pode ser alguma vinculada ao ouro, pode ser alguma vinculada ao euro, pode ser alguma vinculada ao real. E depois a gente volta para falar um pouco mais de stablecoins, porque tem muita implicação sobre regulação, o tipo de regulação, o benefício que teria de cada uma dessas stablecoins, o impacto para a economia local. Porque muita gente pensa, isso vai fragilizar o dólar, por exemplo, mas eu acredito que não. Eu E tenho um questionamento. Eu vou é, aguardar o final. Quanto tá, ao dólar vamos deixar para e daqui a pouco. valorização. E o terceiro grupo de criptomoedas que a gente tem são as criptomoedas clássicas, que elas têm sim uma função, e a principal delas é o Bitcoin, mas a gente tem outras centenas de milhares de criptomoedas, cada uma com sua tese por trás, com sua lógica subjacente, tipo a Solana, o Ether, da rede Ethereum, a Ripple, tem várias e várias criptomoedas, cada uma com sua tese. E aí elas representam não só uma tese, mas elas têm uma função. Em cada plataforma delas, em geral, se permite a construção de outras. Por exemplo, o Ether se tornou famoso porque ele permite na sua plataforma, na sua blockchain, a possibilidade de ter contratos inteligentes, os smart contracts, que são contratos auto-executáveis. A Solana permite o desenvolvimento de vários outros aplicativos na própria rede. A Tron, por exemplo, inicialmente ela surgiu permitindo o uso do seu token, da Solana, da Tron, em jogos. Então,
permite a transação dentro de jogos, dentro de aplicativos. E assim a gente tem dezenas de criptomoedas com sua. Dezenas não, centenas, com sua lógica por trás. A outra famosa, a principal delas, é o Bitcoin, e aí você vai perguntar qual o sentido do Bitcoin. Hoje em dia, o Bitcoin ele é consolidado como uma criptomoeda de entesouramento. Ela seria o ouro digital. A principal função do Bitcoin é entesourar, servir como referência de ouro. Ah, então, voltando, basicamente a gente tem esses três grupos de criptomoedas, ah, as que têm uma tese por trás, que tem alguma função, as stablecoins, que elas. Sim, aí esse grupo também, eu falei primeiro da variação dos meme coins, as stablecoins praticamente não variam, elas não têm uma conversão obrigatória, as stablecoins, de um para um, tipo, $1 não significa Era necessariamente uma dúvida que eu tinha um também, Tether. se era paridade. Não é obrigatório, mas é o que eles tentam manter ao máximo e tem algumas regras que facilitam isso. E o terceiro grupo das criptomoedas em geral, elas não têm nenhuma instabilidade, porque por mais que tenha uma tese por trás, essa tese pode ser aceita pelo mercado ou não. Então elas têm muita variação. O, o Bitcoin, ele tende a ser sempre a se valorizar por uma regra de emissão dele, que garante uma inflação extremamente baixa com relação a ele mesmo, muito menor do que das outras moedas. Então, se o aumento de sua emissão é muito baixo e outras moedas como dólar, real, euro têm uma emissão muito maior, o preço relativo vai sempre aumentar do Bitcoin. Essa é a lógica por trás. Você tem uma regra clara de emissão de moeda do Bitcoin, enquanto você não tem pelos estados. Então, vamos lá. O valor intrínseco Mas do isso, isso, Bitcoin. isso vale pro Bitcoin, não vale para as outras criptomoedas. A maioria das outras criptomoedas não tem a mesma regra de emissão. Então, o Bitcoin, o valor do Bitcoin é diretamente ligado à limitação da sua oferta. Ah, o preço do Bitcoin tende a se manter crescente por conta disso. Quanto a valor, a gente, no mundo atual, usa a teoria do valor utilidade. E aí, no valor utilidade, o valor que as coisas têm é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, o valor intrínseco do Bitcoin, o valor intrínseco do dólar ou do real, é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por aquela moeda. Então, existe o valor em rede. Quanto mais pessoas têm aquela moeda, mais pessoas acreditam que funciona e assim ela se valoriza mais. Está começando a aparecer uns questionamentos aí, Bratz, se puder responder. Se você puder ler, Vamos lá. Larissa está perguntando aqui. Boa noite. Como os avanços em regulamentação e tecnologia blockchain podem equilibrar a descentralização das criptomoedas com a necessidade de segurança, transparência e prevenção? tá. O questionamento tem outro aqui. A circulação da Software Consultoria, a circulação e uso dessas moedas já é regulamentado no mercado financeiro no Brasil? E quais são os tipos de transações possíveis? Excelente. Eu vou começar pela segunda, porque a gente vai contextualizar um pouco mais. O Bitcoin ele surgiu em 2009, e aí, qual foi a grande sacada do Bitcoin? Foi a possibilidade de fazer com que. Foram duas grandes sacadas. Uma delas é a não repetibilidade do dinheiro. Você meio que cria regras que garantam uma contabilidade oficial, que garantem que o mesmo Bitcoin que eu dei para você, que eu não gasto com outra coisa. Que se fosse meramente virtual, era um problema de moedas que existiam antes. E essa garantia é dada pelo, pela relação do blockchain, que é o quê? É o registro feito por várias pessoas. Inicialmente, lá em 2009, era só um cara que fundou essa pessoa que fundou, ninguém sabe exatamente se ele existiu ou não, se era um grupo de pessoas, se ele morreu, que é o Satoshi Nakamoto. Ah, e aí, como você criou essa regra clara de pagamento ou de transferência, de registro da, da,
do bem, ele começou depois de alguns anos, depois de algum tempo, começou a ter consistência, as pessoas começaram a acreditar mais e começaram a comprar mais. Ah, ela, como tem uma regra clara de própria emissão, a, a regra que remunera os mineradores, as pessoas que têm os computadores trabalhando nesse registro, ela garante que vão ser emitidos tantos bitcoins por dia ou por ano, e isso faz com que crie uma previsibilidade na questão de oferta monetária. Só que as pessoas precisam querer comprar mais. Então, há uma grande briga, havia uma grande briga entre o Estado e a ideia do Bitcoin, porque o Estado sentia, e quando eu falo Estado, estou falando não só dos Estados Unidos, mas todos os países, eles tinham receio desse controle, dessa falta de controle para a sua emissão de moeda. A emissão de moeda para um país é parte da soberania, é importantíssimo para a política monetária, para a política econômica de um país. E você usar uma criptomoeda, você meio que está perdendo esse poder de barganha. Então havia uma briga muito grande e um ponto de inflexão, uma grande mudança aconteceu com a eleição de Trump e tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é que ele ajudou a regulamentar. Na verdade, algumas regulamentações foram anteriores à eleição de Trump, mas outras foram depois. E ele é muito alinhado com a ideia das criptomoedas, e aí cria um problema também de as pessoas vincularem uma coisa a outra. A figura de Trump, que tem todas as suas peculiaridades ruins, termina prejudicando, pegando por empréstimo ao Bitcoin, as criptomoedas, sendo que as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Enfim, ah, como é que houve essa regulamentação? Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a SAC, que é a tipo CVM americana, ela regulamentou que os bancos de investimento poderiam emitir ETFs, que são registros de transação. O registro é tipo um fundo onde os bancos vendem o direito de você ter o Bitcoin lá dentro. E aí, com isso, o mercado financeiro começou a transacionar, aqui nos Estados Unidos, começou a transacionar criptomoedas, por exemplo, Bitcoin. E aí a resposta à pergunta aqui da Soter Consultoria. O mercado financeiro americano começou a regulamentar, isso inicialmente com Bitcoin, hoje em dia existem vários outros tipos de ETF regulamentados. O último ETF que está sendo, inclusive, discutido é de Memecoin, é do Dogecoin. Isso fez com que os grandes bancos de investimento do mundo começassem a comprar. Inclusive, alguns fundos soberanos de alguns países começaram a comprar as criptomoedas, especial o Bitcoin. No Brasil, há uma regulamentação parcial, por mais que não seja oficial, vários bancos transacionam, alguns com modelos parecidos com o ETF, tipo o Banco Inter, por exemplo, ele vende ah, o Bitcoin e vende outras criptomoedas, mas você não tem o direito àquela quantidade de Bitcoin. Quer dizer, você não tem o Bitcoin, você tem aquele direito é como se você tivesse um valor depositado. Então, o Bitcoin não está registrado em seu nome, está registrado em nome da corretora, do banco, mas você pode vender e comprar lá dentro da própria plataforma do banco. Alguns outros bancos, como o Nubank, eles agem como uma corretora e permitem que você transacione e venda para você leve para outras carteiras ou para outras situações. Então, no Brasil, há uma regulamentação parcial, mas é basicamente nesse setor das corretoras e dos bancos comerciais que lidam como se fossem outros ativos. Tá? Então, é possível todo. Aí a outra pergunta é: quais são os tipos de transação possíveis? Bem, existem milhares de transações possíveis. A gente pode conversar rapidinho aqui algumas e depois ter outras para mais adiante. As primeiras ela funciona como se fosse uma ação, um ativo qualquer que você pode comprar, vender, pode comprar opções, pode vender no curto prazo, pode vender no mercado futuro. Então existem todos os mercados que tem para as commodities ou para o mercado de dólar, existe para as criptomoedas, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Respondi a pergunta, Marcos? Acredito que sim, meu amigo. E Eu queria. a primeira fala com o avanço da regulamentação e a tecnologia
blockchain podem equilibrar a descentralização das criptomoedas como necessidade. A grande vantagem, como comentei, das criptomoedas é você ter essa estabilidade, ter essa segurança na sua regra de, de governabilidade. Não acredito que a regulamentação vá conseguir intervir nesse tipo de emissão, porque na hora que algumas, como o Bitcoin, que é a mais famosa, elas não têm uma empresa por trás, é um protocolo que foi criado e ela é administrada por consensos. Então, as pessoas que fazem parte do sistema da blockchain, que tem os computadores, que tem os nós, que representam a blockchain, eventualmente, em certos momentos, eles podem fazer consensos e criam as situações de forks, de divergências. Então, se houver uma divergência, cria-se duas criptomoedas, como já aconteceu. O Bitcoin ele se divide para quem pensa de um jeito tradicional e para outros grupos que divergem, eles saem. É como se fosse uma dissidência de uma empresa, uma seção parcial. E A gente aí, já... Oi, Marcos, até fazer uma referência. Muita gente fala que o Bitcoin tem um perigo do no futuro com os computadores quânticos a quebrar as criptografias. Bem, se isso acontecer, é coisa para daqui a 10, 15 anos, e não vai ser do dia para a noite. A mudança na criptografia é possível do próprio Bitcoin. Então, se houver um avanço tecnológico que comece a ameaçar o Bitcoin, óbvio que vai ameaçar todo tipo de transação no mundo. Se houver uma quebra da criptografia, afetaria todas as criptografias, não só o do Bitcoin. E aí, sem dúvida, vai ser criada uma nova estrutura de criptografia que proteja da, dos computadores quânticos. Vai ser uma criptografia quântica que a gente ainda não tem um modelo matemático previsto. Aí, havendo esse modelo, esse é novo uma modelo. atualização de ambos os lados, né? Exatamente. Isso vale para todos os mercados, né? Assim, os bancos ah, que têm uma estrutura de criptografia para se proteger, eles vão precisar se atualizar. O protocolo do Bitcoin, por mais que já seja definido, ele é possível ser atualizado, possível ser modificado por consensos dos nós, dos computadores que fazem parte dessa estrutura. E aí, se alguém, imagina, vai ter uma nova tecnologia de um novo protocolo para criptografia. É possível criar um novo Bitcoin, ou o próprio Bitcoin, respeitando esse protocolo. E aí, se algum computador, se alguém divergir, cria um fork e aí se divide o Bitcoin em dois tipos diferentes de Bitcoin. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. No começo, Bradson, as criptos e os bitcoins eram vistas como eram a grande mídia propagava que era utilizada para lavar dinheiro, né? Sim. Só E que, só que hoje não, mas assim como o dólar, assim como obras de arte, assim como joias, esse é o tipo de argumento quase pueril. É você dizer que o problema todo do Bitcoin é porque ele é usado para o tráfico de drogas. E antes era usado o quê? é só com o passar do tempo, como a gente viu agora essa semana, os Estados Unidos regulamentou as stablecoins. Você vê que o próprio governo ele está Alguns, incorporando a cripto sim, alguns como uma países como realidade. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial. Outros países, tipo a própria Noruega, tem Bitcoins no seu estoque patrimonial. Então eles têm um fundo Não, garantido. e hoje a gente vê grandes fundos de investimentos, maiores do Sim. que a economia de muitas nações, que estão destinando parte de investimento agora para as criptos, né? Pois é, porque por isso que eu comentei assim, o valor que as coisas têm é o valor que as pessoas acreditam que ela tem. Quanto mais gente acredita, se eu disser que uma conchinha do mar vale dinheiro, você vai dizer que vai rir da minha cara. Mas um dia já valeu dinheiro. Tinha pessoas dispostas a trocar seus bens por conchas. Foi uma das primeiras moedas que existiram.
Por quê? Porque as pessoas acreditavam, porque as pessoas confiavam naquilo. Na hora que a gente tem cada vez mais pessoas entrando e isso historicamente vem acontecendo com o Bitcoin, cada vez mais tem pessoas, inicialmente eram só os particulares, só as pessoas que discordavam da estrutura do governo. Tem um movimento bem liberal ou libertário envolvido nisso, porque você foge do controle do governo. Mas cada vez mais outros grupos vêm entrando, como você colocou, Marcos, a empresas, grandes fundos de investimento. Hoje, os maiores bancos de investimento do mundo têm bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro, não, assim, é muito dinheiro que eles têm no mercado de criptomoedas. Então, para você fazer. Se antes era possível, imagina, se fosse no começo do Bitcoin, era fácil era só você acabar com a moeda, era só você prender as pessoas envolvidas. As primeiras 5, 10 pessoas envolvidas, era só prender. Hoje em dia é impossível, porque está tão difundido, mesmo que Trump saia do governo, ou quando ele sair do governo, é, é o tipo de coisa que não vai ser possível voltar atrás, porque ultrapassou o governo, saiu, é muito além dele, sempre foi além do governo. Mas vamos lá. E se o governo que quiser tomar as rédeas novamente? Cada governo quiser fazer sua criptomoeda, como isso poderá impactar? Impacta ou você acredita que não vai alterar a realidade do Bitcoin? Por exemplo, o Brasil vai ser a Bracoin, Estados Unidos criar dele. Então, É, a economia mundial, digo, não, agora cada nação vai ter seu Bitcoin. Tem essa possibilidade? É viável isso aí? é O possível. Bitcoin, o criptomoeda é uma moeda única realmente e Não, não. desatrelada Existem centenas de criptomoedas, milhares, na verdade, milhares de criptomoedas, e cada governo pode criar o seu, assim, cada pessoa pode criar a sua. Mas óbvio que faz sentido isso. Imagina, a grande vantagem de uma criptomoeda, eu tenho criptomoeda para fugir da emissão do controle estatal. Ah, o Estado, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, eu não sei quanto de dinheiro eles vão emitir e isso vai gerar inflação. Então, o efeito inflacionário eu não tenho como controlar. Agora, se tem um protocolo que já está definido e que me atrai, eu posso comprar. É, qual a vantagem que eu teria de ter ao invés de ter o Bitcoin, eu ter a moeda brasileira? Que eles chegaram até a pensar, né? O Drexter, o Drex. Drex. Dessa, Qual a vantagem de eu ter um Drex ao invés de ter real? É a mesma coisa. É, um governo criar uma criptomoeda é a mesma coisa que já acontece hoje em dia, porque hoje em dia a maior parte dos reais que a gente usa não são reais físicos, a gente não usa cédula, a gente usa o crédito, né? exato. Que é um real virtual. E o real virtual já existe há muito tempo. O que pode ser mudado é alguma questão de rastreabilidade e tal, mas a ideia de criar uma criptomoeda pelo Estado, ela não tem sentido, Mas porque, você só estaria digitalizando o que já existe. exatamente, e ninguém mais teria interesse. Você não iria investir num Drex dessa, você não ia investir numa moeda digital do Estado. O que pode ser feito, e aí sim é importante a gente fazer o link, com as stablecoins. As stablecoins, elas são feitas por empresas privadas e aí não existe uma limitação. Aqui nos Estados Unidos criou-se esse Genius Act, que permite essas empresas, seguindo uma série de protocolos, emitirem as stablecoins. E qual a grande vantagem para o Estado? Porque, por um lado, pode pensar, o país vai perder a capacidade de emitir dinheiro. Mas por outro lado, ele vai ganhar uma demanda gigantesca de títulos públicos. Porque, pelo modelo americano, todas as stablecoins vinculadas ao dólar, elas têm que ter seus recursos vinculados ou a próprio dólar, ele tem que ter um estoque de dólar em caixa. Ah, Tem que ter lastro ali. exatamente. Tem Tem que ser que ter. 100%. As stablecoins, perfeito, Marcos. As stablecoins elas têm que ser 100% lastreadas. Você É, vai distribuir um bilhão de dólares, tem que estar US$ 1 bilhão em algum lugar. Tem que exatamente. existir, 1 bilhão tem que existir. 1 bilhão tem que existir. Todas as stablecoins têm que ter, e elas são estáveis exatamente por isso, porque elas têm um lastro. Elas têm referência física, entre aspas. Eu digo entre aspas porque o Genius Act ela permite dois tipos de entesouramento. Um é em dólar mesmo, seja
em conta própria ou em contas bancárias, e a outra, que é a grande sacada, em títulos públicos. Imagina o Estado ele ter um comprador gigantesco de títulos públicos. Isso tem um impacto direto na, na questão tributária, na questão fiscal. Você reduz taxa de juros. Por que que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Um dos motivos da taxa de juros no Brasil ser alta é porque o Brasil tem uma dívida relativamente alta e precisa financiar. Para se financiar, ele precisa colocar a taxa de juros num preço que as pessoas estejam dispostas e o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, para que as pessoas tragam dinheiro para o Brasil, para que as pessoas financiem os gastos brasileiros, o Brasil vende os títulos públicos. Se você cria uma demanda natural, que é pelo stablecoin, você dá uma segurança à política monetária do país. Então, isso é uma grande sacada. Ah, acredito que em breve outros países e a União Europeia vai entrar no barco das stablecoins, porque gera uma segurança muito grande para gera uma demanda natural para os títulos públicos, mais do que pela moeda em si, é pela questão dos títulos públicos. As stablecoins seria, vamos voltar lá, seria aquela que antigamente o dinheiro tinha que ser lastreado em ouro, né? É, E pronto. para emitir o dinheiro, até os Estados Unidos chegar, colocar a regra e depois ele não vale mais nada e começa a imprimir dólar. Perfeito. Só para contextualizar, para quem não lembra disso, é, isso aconteceu em 1944. Teve um acordo, o Pacto de Bretton Woods, e lá estabeleceu-se que as moedas teriam lastro em dólar e o dólar teria uma vinculação com o ouro. E que era uma vinculação obrigatória, de troca obrigatória. É, a referência para cada dólar era tantas gramas de ouro. E aí, e era de troca obrigatória, então os países que tinham dólar, eles tinham diretamente lastro em ouro. Até que em 1971, Nixon chamou uma coletiva de imprensa e disse: ó, pessoal, se lembra aquela troca lá que foi prometida em 44? Eu não vou mais cumprir. O dólar não tem referência em ouro, o dólar vale por si mesmo porque a economia americana é forte e bonita. Pronto, basicamente isso. Então, a conversibilidade que existia, que você comentou, ela deixou de existir. Ah, tá. No caso das criptomoedas, das stablecoins, por que que não pode acontecer isso? E isso é uma questão interessante. No caso anterior, no caso do dólar e pro ouro, é, quem decidia isso era o Estado americano. Ele mesmo podia mudar ao seu interesse. No caso das stablecoins, a empresa não pode, no caso dos Estados Unidos, que é regulamentado, que tem uma lei específica para isso, a lei proíbe. Então, a empresa não pode unilateralmente romper como os Estados Unidos unilateralmente rompeu com esse padrão. Então, Uhum. se eles garantem se o Tether garante, que é o do USDT, que cada Tether vale $1, com a variação de tantos por cento para cima ou para baixo, isso vai ser garantido porque eles têm que ter o lastro em dólar, têm que ter o lastro em títulos públicos americanos. Entendi. Agora, aquela pergunta que eu disse que estava aguardando lá para o meio, para o fim, tem alguma relação essa questão da stablecoins americana, desvalorização do dólar pelo governo e o título título público americano? Como é, Marcos? Porque eu vi uma conversa. Aí vamos lá para os boatos de internet, não sei até que ponto é verdade, e que o governo americano estaria criptonizando parte da dívida pública para dar uma desvalorizada. Você vai traduzir, para dar uma desvalorizada no dólar e poder recuperar parte desses ativos aí, parte da dívida. Ah, eu acho que É uma. são duas coisas diferentes, dois movimentos diferentes. O Trump ele falou desde o início do seu governo que ele queria desvalorizar o dólar. Por que que um país quer desvalorizar sua moeda? Pela questão comercial. Porque quanto mais valorizada uma moeda, mais cara ela com relação a outra, então o país termina importando mais, porque os produtos ficam mais baratos, e exportando menos. A China, por exemplo, durante décadas, ela conseguia
artificialmente é, desvalorizar sua moeda, o yuan, para garantir que eles tivessem um superávit comercial, para conseguir vender mais barato e comprar mais caro. Então, para a questão comercial é boa. E Trump, ele tem essa pegada, ele tem essa visão quase que mercantilista, daquela escola econômica do século XVIII, de achar que assim, a única coisa boa é você vender mais e comprar menos. O que não é bem assim, mas isso é uma outra discussão. Então, a ideia de desvalorizar a moeda americana, que historicamente ela, nos últimos muitos anos, ela vem se valorizando mais do que deveria. Existem alguns câmbios, algumas variações que se chama PPP ou PPC em português, que é a paridade do poder de compra. Então, para você ver quanto é que vale um dólar. Hoje em dia, um dólar em termos de real vale um dólar vale cerca de 5,50, né? Um pouco menos. Tá, esse é o valor Caiu comercial. É, assim de 30. mas 5,30 no oficial, né? Mas você não compra Não, por esse preço. tá vindo uma curva, tá caindo muito. Mas esse é o valor do dólar é, comercial. É isso. Isso. Tá? Como é que você garante que esse valor é o mesmo para tudo? Que ele é o real, que ele é o que deveria acontecer? Não tem. E aí, o que as pessoas fazem é a paridade do poder de compra. Você verificar quanto é que se compraria. O estudo clássico é feito com um Big Mac. Então, qual o valor de um Big Mac no Brasil, o valor do Big Mac nos Estados Unidos, e você vê se a relação está certa. E pela paridade do poder de compra, o Banco Mundial e o FMI têm alguns estudos de muitos anos que mostram que o dólar está supervalorizado, artificialmente. Isso é ruim para a economia americana. E Trump vem brigando para reduzir ah, o valor do dólar. Então, esse é o movimento. Outro movimento é a questão do, do ah, das stablecoins. As stablecoins elas vão garantir uma demanda natural para os títulos públicos americanos, que do mesmo jeito que no Brasil, a dívida pública americana é altíssima e crescente. Ah, E um dos maiores, dos maiores é a China, dos maiores credores, né? é. E aí eles têm um risco muito grande, um receio, porque com essa briga comercial com a China, imagina se a China, que é credor dos Estados Unidos, decidisse não mais comprar os títulos públicos americanos. Porque, em geral, a dívida, eles não pagam, eles ficam rolando a dívida. Para rolar, precisa ter mais gente interessada em comprar, não é? Uhum. No Brasil, tem uma dívida de alguns trilhões, como é que você faz para vender? Assim, quando ela se vence, você não tem como pagar, você tem que pegar emprestado novamente. Imagina, se chega nos Estados Unidos, chega na China e a China não tem interesse em comprar novamente a dívida pública americana. Isso ia dificultar muito e se não tem gente interessada, o que é que ia acontecer? Os juros teria que aumentar para atrair outras pessoas. Então, se a China, que como você disse, é um dos maiores credores, perder interesse ou quiser sacanear e não comprar mais, é um impacto gigantesco na economia americana. Então, o movimento de regulamentar e estimular as stablecoins dá essa segurança para a política econômica americana não depender de compradores externos ou depender menos de compradores externos para suas stablecoins, para sua dívida pública. Voltando para aquela campanha das criptos, Brato. Uma campanha que houve negativa contra as criptos. Uhum. Ela seria justificada como uma grande ameaça às instituições financeiras de hoje, aos grandes bancos? Boa pergunta. Isso sim. Isso é Como se vê com a propagação das criptos a atuação das instituições financeiras ao é, longo desses anos? Será que é para. algumas das criptomoedas que a gente tem. A grande função delas, lembra que eu disse que o grupo lá de que tinha uma função, que o Bitcoin tesourar e que o Ethereum tem a questão dos contratos inteligentes. É, existem várias criptomoedas cuja função principal é facilitar a troca monetária, que é o que as instituições financeiras fazem. Então você tem um impacto, sim. Imagina, se você for transferir dinheiro para mim, Marcos.
Pronto, eu quando estava para vir para cá, tinha que pagar a universidade. Tinha que pagar uma taxa aqui na universidade. A universidade não aceita cartão de crédito. É só transferência bancária. Putz, como é que eu faço? Um saco. Ah, extremamente demorado, extremamente caro. Demorado, assim, demora 3, 4 dias para você mandar dinheiro para o Brasil, para os Estados Unidos. Você paga ah, um, ao todo entre taxa e spread ah, de 10 a Pior, né? 15%. Pois é, de 10 a 15% do valor da transação. Então, assim, é péssimo, é um absurdo o que acontece. E aí, se você tem um jeito fácil, rápido, você hoje em dia eu posso mandar dinheiro do Brasil para cá ah, em 5 minutos. Em 5 minutos eu faço a transação. 5 minutos colocando o tempo de abrir o celular e sem pagar nenhuma taxa. Então, os bancos que recebiam. Através das criptos. Exatamente, eu faço através das criptos. Então, os bancos que receberiam as taxas da transferência não vão receber. Isso só para pegar um tipo de transação. A gente tem outros tipos de transação, que é o que se chama de DeFi, que é DeFi significa Decentralized Financing. Então, é finanças descentralizadas. Quando alguém perguntou o que é que poderia ser feito, quais eram as transações que podiam ser feitas, hoje em dia, Marcos, imagina, você tem dinheiro. Eu ia perguntar, dá para pagar um cafezinho aí com cripto? Chegar. Dá, Ou dá é, para ou é, pagar. ou é algo do Não, futuro? É presente? Isso aí já é é o presente. presente. Dá para pagar, você coloca a criptomoeda no cartão, Dá para ah, cadastrar no meu Uber. no cartão de débito, e o cartão de débito você usa para fazer os pagamentos. Mas mais do que isso, imagina, você tem dinheiro parado. O que é que você faz? Você investe no banco e eu estou precisando de dinheiro. Eu nunca Aí eu, tive essa dúvida, sabe? Eu nunca. O dinheiro parado. Eu nunca... mas você ganhou uma ação boa, tá ali com 300 mil reais. E eu estou querendo fazer um investimento. Aí o que é que você faz? Você vai no banco e você deposita, Marcos. Eu estou querendo esse dinheiro, eu vou no banco e eu pego esse dinheiro, né? Uhum. Ou seja, a gente precisou usar um intermediário aí, que foi o banco, que vai ter uma margem, e não são desprezíveis essas margens dos bancos, para fazer essa transação. Será que não seria viável, logicamente, e existe isso na prática hoje em dia com criptomoeda, de você me emprestar diretamente? Com certeza. Ah, Não, você vai nesse dizer, sentido. mas existe o contrato de mútuo no Brasil. Mas o contrato de mútuo é extremamente arriscado. E se a gente cria uma ferramenta de um contrato inteligente que é auto-executável, que você pode dar criptomoedas em garantias ou dar outros bens em garantias, que seja auto-executável, muito mais rápido, eficiente, barato, você bota as duas partes que se encontram ali e conseguem fazer o negócio. Então Pra- existe as finanças descentralizadas, esse ainda é um mercado bem novo, bem pouco explorado, mas sem dúvida isso é um grande risco para o sistema bancário. Mais do que. Agora você tocou um ponto muito interessante, porque mais do que ser um risco para o Estado, é um risco para os bancos. Acho que a moeda nacional ela não perde sua importância. Não, Ah, o Estado, eu acredito que o Estado vai perder a partir do momento que ele vai deixar por exemplo, o imposto mais famoso, o imposto de renda, você deixa de ter como fiscalizar esse imposto, como deduzir o imposto, a partir do momento que você não tem como acompanhar, né, como rastrear. é. Em tese você tem como Aí o Estado vai rastrear. perder essa fatia de arrecadação, né? E, Basicamente de ganho sobre o capital, né? De e imposto. os bancos estão para perder a existência, né? Os bancos vão perder muito mais do que, a, do que o Estado. Ô, Mas, Brasil. mas aí o que é que acontece? É, os bancos perderiam se eles não fizerem nada. Eles estão começando a fazer, eles foram espertos. E aí como é que eles fazem? Eles estão, muitos deles, vendendo ETFs, muitos deles estão criando fundos próprios com criptomoedas. É, porque quando vem uma mudança, é que nem, dadas as devidas proporções, é como inteligência artificial para o mercado em geral. Vai substituir o advogado? Vai. Mas só um dia lá na frente. Será que hoje em dia você, como advogado, não pode se utilizar disso para facilitar a sua vida e para
otimizar sua. E se você fizer isso, provavelmente não vai lhe prejudicar, não vai lhe extinguir enquanto profissional. É a mesma coisa com os bancos. Acho que os bancos que ficam numa postura reativa, esses sim vão ter dificuldade daqui a 10, 15 anos. Ah, que é o mesmo fenômeno que aconteceu, por exemplo, com as fintechs. Com os bancos pequenos, eles têm uma estrutura de custo menor, geram um prejuízo muito maior para os bancos grandes. Era uma tendência, não é? Porque a gente teve aqui, aqui no Brasil, os bancos grandes a gente contava nos dedos, né? Os É. bancos grandes não, os bancos, que só Uhum. tinham os bancos. Com Hoje em dia, essa abertura para as fintechs, quem ganhou foi o consumidor, né? Quem ganhou foi o sem dúvida, cidadão. sem dúvida. Mesma Eu tenho, coisa com as criptomoedas, o que vai acontecer é isso num grau muito maior. Porque ao invés Uhum. de ter banco, você pode descentralizar as finanças de modo geral. Acredita, Bratis, que o Bitcoin vai ser a moeda, vai se unificar a moeda, vão sempre existir diversas criptos. Vão sempre existir diversas criptos, porque cada um tem sua função. A principal função do Bitcoin, hoje em dia, ela é entesourar. Ela é o ouro digital, ou como dizem alguns adeptos do Bitcoin, o ouro é o Bitcoin analógico. Bem, E aí, faz sentido. então, uma transação de Bitcoin é muito cara. O custo que você paga, a taxa de transação é cara para comprar um cafezinho. Entendi. Então, é preciso ter outras moedas que sejam para outras coisas. Tem muitas perguntas quanto à arquitetura do funcionamento do Bitcoin. Eu acho que não cabe aqui nessa live de hoje. Porque são, Se ele quiser fazer algumas, a gente pode começar a conversar. Se ele, a gente já começou e fora a live. Vamos deixar para outro momento. Que essa questão de funcionamento, passo a passo, é mais complicada aí para a gente explicar nesse curto espaço de tempo. Eu mas queria. vamos combinar então de outra vez isso aí. Não, tem muitos questionamentos de como funciona na prática, né, em si, como é operacionalizado. Agora, eu acho que uma dúvida aqui recorrente que pode ser discutida aqui é a questão da mineração, né? A mineração, porque até então, até um pouco tempo atrás, eu acreditava que minerar Bitcoin você estava descobrindo um Bitcoin. É, Ah, o cara descobriu um a, Bitcoin es- ali, a expressão, materializou o Bitcoin. Oh, é, descobriu o ouro, descobriu, a como você diz, expressão, é o ouro, né? Faz muito paralelo com o ouro. Então, descobriu a jazida de ouro, achou um Bitcoin, mas não tem nada a ver, né? não, a expressão mineração ela é muito infeliz nesse aspecto, porque leva essa impressão, né? Que tem a ver com minerar, com separar o joio do trigo, e não é. O registro do Bitcoin na blockchain, ela é feita por prova de trabalho, chama Proof of Work, que é o, o- os, todos os computadores que estejam na rede tentando, eles vão ter que solucionar uma prova matemática, que é basicamente criptografia. A criptografia ela funciona hoje em dia basicamente com números primos. E aí a multiplicação, na verdade, são números semiprimos. Eles pegam multiplicações de dois números primos muito grandes para que o resultado seja um número semiprimo, que é uma multiplicação de dois números primos. Mas enfim, e aí o que é que a prova de trabalho funciona? Os computadores ficam tentando resolver essas equações e aí esse tipo de resolução não existe fórmula matemática pré-determinada. Então é tentativa e erro. Então milhares de computadores tentando sequências numéricas até que atinja o resultado. É tipo uma brincadeira de criança. Imagina, perguntar quanto é 5 vezes 3. Só que você não sabe matemática. Então você sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega em 15, eu disse, pronto, ganhou. Então é basicamente isso. Mas aí tem algumas coisas que não fecham. Por quê? Porque eu entendia que tinha o código, né? Tá? E são computadores que tentavam, ao contrário de criptografar, não é De- quebrar o código. é. Né? É isso?
Não exatamente. Ah, o, Porque como eu quebrar aí disse, não faria sentido. é um número semiprimo. Então, o resultado final ele é a multiplicação de dois números primos. Dois números primos muito grandes. E aí, toda a criptografia hoje em dia é baseada nesse tipo de lógica. Aí o que acontece? O, eles dão o resultado, dão lá o número, e aí você tem que dizer qual foi o número que gerou isso daqui. É Hum, uma função numérica, uma função normal, como aquelas funções que a gente vê em matemática, é, mas ela é sobrejetora, mas não é injetora. Então ela não é bijetora. Então todo número que você coloca, o resultado, ela só tem um número que vai gerar aquele resultado. certo. Então você vê o resultado, você não sabe a função. Não se sabe a função. É, então é para descobrir qual foi o número que gerou esse resultado. E aí é um número quase que aleatório. Não é aleatório porque é pré-determinado por uma função matemática. É, e aí, como é que você vai resolver esse problema? É por tentativa. Então, os computadores têm que tentar bilhões, trilhões de números para chegar no resultado. Por isso que hoje em dia você fazer mineração num computador normal não funciona. Sim, aí tem lá 10 mil pessoas fazendo, o primeiro que consegue o primeiro que consegue atingir o resultado, que dá o resultado, e é fácil conferir, porque se Então você a função é vamos lá. conhecida. Você tem um resultado Tá. e tem uma equação. Uhum. Então, o que os mineradores vão fazer é achar a equação que gerou esse resultado. Equação não, função. A função. É, Encontrar a função que gerou o resultado. a função já está definida. Eles vão encontrar qual número, qual x. Você lembra que a função a gente representa por f de x? Não lembro, não. Lembra não? Mas f de x gera um resultado y. Você está falando com leigo em matemática. Não, mas isso aí é da quinta série, rapaz. Você lembra disso aí? Ah, f de x gera um resultado y. Ele tem a função e tem o resultado y. Como é que ele vai encontrar o x? No caso, não tem como. Entende? Só que na hora que ele chegou no resultado x, qualquer um pode verificar, porque é só substituir o x na função e vai ver o resultado y. Então é fácil. Meu problema, meu problema de confiança é porque é muito complexo para entender como a arquitetura se dá do Bitcoin. Daí que gera a minha confiança. Porque eu digo, não, se quebrar. Eu digo, pô, Não, e não tem um jeito. A minha limitação em matemática gera essa minha desconfiança na é, própria cripto. é uma lógica de criptografia. É a mesma coisa que acontece com todas as criptografias, em cartão de crédito, de tudo. De sites de internet. É uma criptografia. E a Não, mas criptografia. é que tá, é criptografado, mas vários podem quebrar a criptografia, né? Mas essa é uma coisa Aliás, legal. vários tem que quebrar, né? Tem que É. quebrar para validar. Que Não não é pode bem. ser só um É, só não autentica ou um autentica. só autentica. E é o primeiro que coloca, o primeiro que registra, ele é o minerador daquele bloco. E aí ele recebe o valor pago por aquele bloco, que hoje em dia está a 6 bitcoins,125. E aí ele recebe a premiação por aquela mineração e recebe as taxas daquele bloco. E aí agora, meu amigo, acabou um, já começa outro. Cada bloco é registrado em mais ou menos 10 minutos. Então são é, milhares de computadores tentando fazer isso. Aí o primeiro que consegue, ele recebe. É, Eu não vou qual, querer, eu não vou qual o querer risco? aprender. Imagina, você pensa, qual o risco de quebrar? É, é um risco extremamente baixo, porque é como você quebrar a criptografia de um banco que muda a cada 10 minutos, que fica registrado a cada 10 minutos. Então é muito pouco tempo. Você precisaria todo o poder computacional do mundo para fazer isso tão rápido. Entendi. Entende? A cada 10 minutos vai mudando, vai se atualizando, vai registrando tudo aquilo. Sim, aí só voltando. Então, a mineração é isso. É você resolver esse problema criptográfico, encontrando qual o número, qual o X da função que gerou aquele resultado. O primeiro que faz isso recebe o prêmio, registra o bloco, e o bloco depois é registrado em todos os nós, que hoje em dia é cerca de 10 mil computadores que registram isso aí. Então é tipo um cartório onde o livro de registro fica em 10 mil computadores diferentes. Qualquer pessoa pode ter um registro.
Se você quiser, você pode ter no seu computador. Pronto, É, vamos para outro questionamento aqui. É, e aí é até um beabá também das criptos para você explicar, quanto à rastreabilidade das moedas eletrônicas. tá. Porque pouco tempo atrás teve o golpe do Pix e foi anunciado, saiu no Jornal Nacional, Fantástico, que tinham sido bloqueados tantos milhões em bitcoins, ou foi criptomoedas, eu não lembro o fato. Uhum. Aí, pro leigo, a pergunta: como é que foi bloqueado se é cripto? Dá para É, bloquear e cripto pronto. A gente tem não é que. passível de rastreamento, então. ah, é possível rastrear, porque fica registrado nesse livro contábil todas as transações. Então você não tem o nome de quem é aquela carteira, mas você consegue rastrear. O dinheiro, os bitcoins estavam aqui, foram para conta, saíram na conta A, foram para a conta B, depois para a conta C. Tem como rastrear tudo. No caso lá do, do roubo lá do Pix, eu também achei estranho e fui atrás, sabe, Marcos? E aí eu vi que não foi bem aquilo, assim. Eles conseguiram identificar porque numa das casas onde fizeram lá uma batida, tinham deixado anotado o número da carteira com os dados para você acessar. Então aí é fácil é, a polícia pegar aquele valor. Mas E, não é vamos lá, uma Brasil. ação. Foi algo que não foi, que a gente não discutiu até agora. Como a gente pode guardar o Bitcoin, como é que a gente pode ter o Bitcoin, digo a cripto, né? A Sim. criptomoeda. É, Eu posso ter ela existem, de forma existem física, como é aquela várias conversa de que criptomoedas. você com um pendrive tem a economia do mundo no bolso. Ou os blockchain, as corretoras, como é que se dá essa? Tá. Bem, você pode ter tanto numa própria corretora. Imagina, você quer comprar Bitcoin, você vai entrar no. Você pode comprar de uma pessoa diretamente, mas comum é comprar de uma corretora. Ah, ou de um banco. Imagina, vamos primeiro pensar no banco. Você comprou no Banco Inter. O Banco Inter não lhe dá o Bitcoin. Você fica vinculado a uma conta dele. O Bitcoin não é seu. O Bitcoin é do banco. E aí você tem direito a vender lá dentro e sacar. Tá. Isso é uma opção que é o que a gente pode botar no grupo dos ETFs. Então, se você tem um ETF, você faz isso. A segunda opção é você comprar na corretora. Você entrou no mercado Bitcoin, por exemplo, ou na Foxbit, ou em qualquer outra, e comprou Bitcoins. Quando você compra o Bitcoin e deixa na corretora, esse Bitcoin também não é seu. Você tem, é tipo o dinheiro no banco, ele é seu, mais ou menos. Você tem direito ao crédito, aquele valor específico. Mas se o banco Não gostei quebrar. dessa dúvida, não, Brad. Você já tem pouco. Aí você ainda coloca essa dúvida em mim. Mas é verdade, imagina. Se o banco quebrar, aí você vai dizer, mas Exato. tem um fundo garantidor. Mas se não tiver o fundo garantido, se não tivesse, ou quando não tinha. Então, não é que o dinheiro é seu. Você tem direito àquele crédito no banco. Exato. Mesma coisa na corretora. Se você tem um Bitcoin na corretora, você não tem esses 600 mil reais eles não são seus. Você tem direito a esse Bitcoin que você pode vender, você pode transferir, tá? E a terceira opção você pode ter numa carteira própria. Brad, Como agora tocou num ponto, falou em direito. que foi? Como é que a gente reclama? Se deu uma falha no Bitcoin, a gente vai Não, reclamar não. onde? Se você tem direito quando o dinheiro está na corretora. Então, a falha é da corretora. Imagina, você tem dinheiro no banco, o banco quebrou. Você tem que ir na justiça. Certo, mas se eu tenho um Bitcoin físico ali e de uma hora para outra não autentica, pode acontecer? Como assim? Ele, Você. o Bitcoin ele necessita da autenticação, não é isso? Mas vamos lá. Você tinha o dinheiro, um Bitcoin na corretora. Aí você transferiu para uma carteira sua, Certo. tá? Carteira física. Tem dois tipos de carteira. A hard wallet e a cold Eu wallet. vou fazer uma pergunta mais direta.
uma falha diretamente na arquitetura da engenharia do Bitcoin. Não Não, tem, não. não. Isso, mas não pode acontecer. Se Ah, acontecesse, se quem. acontecer, não é que tá. Você lembra que eu disse que tem mais ou menos 10 mil registros? Uhum, Eles são verificados o tempo integral. Então, se acontecer, e já aconteceu, alguma transação errada, imagina, você tinha um Bitcoin na sua carteira da sua corretora, e você não vou transferir para minha carteira pessoal. E aí o dinheiro saiu da corretora, mas não chegou na sua carteira. E você colocou o número certo na sua carteira, você não colocou o número errado, colocou o número certo. exato. Mas por um erro aconteceu de ir para outra carteira. Ah, como você colocou o número certo lá e a corretora fez o registro certo, vamos supor que não teve nenhum erro humano, tá? Isso pode acontecer? Pode, mas automaticamente, como fica sendo registrado e verificado o tempo todo, esse erro vai ser identificado, como já aconteceu, e é corrigido naturalmente. Certo. Mas se não for corrigido. Mas é corrigido. É assim, todas as vezes que A gente tá falando do Bitcoin, que é a Uhum. mais famosa. Se for outra cripto, estou falando Tá. de uma moeda É, mundial e que não tem um órgão regulamentador, fiscalizador. Não tem como, então, trocando em é, miúdos, não tem como a gente judicializar. Não haveria como judicializar uma falha do sistema. não, mas essa que você vê como uma fragilidade é uma segurança do sistema. Porque você pode confiar no sistema, e aí no sistema você diz num protocolo que funciona em mais de 10 mil computadores ao mesmo tempo, onde para alguém conseguir burlar isso é extremamente improvável, assim, extremamente custoso, quase impossível. Ou você vai confiar numa estrutura centralizada. Existem criptomoedas que são centralizadas, são empresas que criam uma criptomoeda. E aí é mais fácil, né? Porque você pode judicializar contra aquela empresa. Mas aquela empresa pode também lhe sacanear, né? Ela pode roubar seu dinheiro, como acontece com os bancos. Qual o risco ah, maior que eu tenho? De um banco quebrar ou de uma estrutura que é que são 10 mil estruturas diferentes, me desviar o dinheiro? É mais fácil alguém entrar, quebrar o código de um banco e desviar meu dinheiro do banco. Óbvio que os bancos no Brasil, quando eu falo em banco, a gente sempre pensa no Brasil, que tem uma estrutura muito segura. Mas em outros países não tem uma estrutura tão segura como no Brasil. Então, estou falando em termos mundiais. Se a gente pega outro país que não tem uma estrutura bancária tão segura, você vai confiar num banco pequeno, numa cooperativa pequena aqui nos Estados Unidos ou numa estrutura protocolar, onde o protocolo foi feito e é diversificado em 10 mil computadores. Não, com certeza, a sensação de segurança de você ter 10 mil verificadores independentes, que é o mais importante, que são Sim. independentes, não estão atrelados a governo, a instituição privada, nada, são muitas vezes pessoas ali que estão ali com o seu computadorzinho ali tentando minerar, do que centralizado em uma instituição, um governo só. Beleza. Vamos fechar, meu amigo? Meu amigo, bate-papo excelente aí. Agora, as Pronto. dúvidas você viu que são milhares, hein? Não, Tem e depois a muitas, gente muitas, conversar outras vezes. muitas. Ficaram muitas perguntas. Não, mas a gente Mas vai vamos lá. conversar aos poucos. Eu vou correr agora para trabalhar para ver se levanto dinheiro para comprar cripto. E aí, isso é outra discussão que a gente pode ter depois, qual o momento do ciclo, né? Se tá no momento ótimo, se não tá. Eu soube soube não, vi em uma das matérias recentemente que setembro agora seria o ápice, né? É, um, Desse ciclo. é uma das Desse possibilidades, ciclo agora. mas a É o quarto previs, ciclo, né? é, É o mas quarto. a previsão é que o próximo ano já comece o que se chama de inverno cripto. Mas isso é uma outra Exato. discussão que a gente pode ter. Pois vamos lá, meu amigo. Valeu, Valeu, Brato. valeu, Muito pessoal. bom. Um abração a todos. Obrigado. Tchau.